Hoje eu quero falar para vocês sobre geração de valor em vendas, nas estratégias de comunicação de marketing e assim por diante. Se você já assistiu alguma palestra de Simon Sinek, você já deve ter ouvido falar na teoria dele, que é a teoria do círculo de ouro. Vamos pegar, por exemplo, uma empresa de computação, que é o exemplo que ele dá. Uma empresa que vende computadores pode dizer o que faz, e a maioria das empresas sabe muito bem dizer o que faz. Nós fazemos computadores de alta tecnologia. Agora, menos empresas sabem dizer o como. Como nós fazemos? O que nós fazemos ou do que nós nos utilizamos para chegar no o que lá de fora do círculo. E isso aí pode envolver o seu processo, a sua patente, enfim. A empresa pode muito bem anunciar: nós usamos microchips com alta tecnologia, nanotecnologia e assim por diante. Mas será que isso convence o seu consumidor? Agora, o que quase nenhuma empresa faz, eu diria que poucas, melhor dizendo, é o porquê. Por que nós fazemos isso? Se você pegar a Apple como exemplo, por que a Apple consegue fazer com que filas quilométricas se formem nas portas das lojas na véspera do lançamento de um novo iPhone ou de um novo computador? Sendo que daqui a uma semana as prateleiras vão estar dispondo dos mesmos produtos e não haverá pessoas abarrotando as lojas. Por que a Apple consegue fazer isso? Justamente porque ela consegue ir no porquê do círculo de ouro. Se você pegar, por exemplo, uma instituição de ensino que anuncia somos orientados para resultados, tente abstrair para a realidade da sua empresa também. Se você anuncia nós temos qualidade, nós somos orientados para resultados, será que isso importa realmente na sua estratégia de comunicação? Nós oferecemos soluções de educação corporativa com ensino presencial e à distância. Isso convence? Agora, se você diz, nós queremos disseminar o conhecimento, queremos gerar valor à sociedade, queremos pessoas mais felizes e sabendo mais, aí você está indo no cerne da questão. Aí você está atacando o porquê na sua estratégia de comunicação. E é bem parecido com o nosso cérebro. O nosso cérebro mais primitivo, ele é composto por um cérebro menor, eu diria que seria o nosso sistema límbico cerebral. Ele é responsável pelas nossas tomadas de decisão relacionadas à emoção, emotividade, impulso. E esse sistema límbico não fica na mesma região da verbalização, da fala. Por isso que às vezes você está tentando convencer uma pessoa, vender, por exemplo, alguma coisa para ela, e você se usa de vários argumentos técnicos. No final a pessoa vem e fala: olha, apesar das suas 2 horas de explicação, não, eu acho que eu não vou querer comprar, obrigado. E aí você fala, poxa, mas por quê? Daí a pessoa responde, eu não sei, eu só sinto que eu não devo. O que é que está acontecendo aí? É o sistema límbico dela dizendo para ela não comprar de você. Só que como a área da fala, da verbalização, da estruturação de conceitos não está lá dentro, ela não sabe explicar. Muita gente pode dizer que é o coração que está agindo, ou que é uma coisa espiritual, um sexto sentido, mas eu lamento dizer não, é simplesmente o nosso cérebro, sendo mais específico, o nosso sistema límbico cerebral. Resumo da ópera: a parte de fora na estratégia de comunicação é o que fazemos, que dados, qual a parte técnica está envolvida, e a parte de dentro é no que você acredita. Se o seu consumidor tem os valores alinhados com os valores da sua empresa, ocorre, eu diria que um rapport B2C, uma identificação com a marca. E é nisso que algumas empresas estão investindo hoje. Se você pegar a parte de fora, ela é simplesmente o neocórtex do círculo, que é a razão, e a parte de dentro é a emoção. O que leva, por exemplo, a gente ficar em dúvida na hora de comprar água. É simplesmente o número de opções? Pense, por exemplo, na água Perrier. Por que uma garrafa de água Perrier é tão cara? A verdade é, do que exatamente o seu cliente precisa? Ele precisa matar a sede ou ele precisa de status? Pense que o marketing passivo está se esvaindo, ele está acabando. Hoje as empresas, Kotler fala no Marketing 3.0, que as empresas hoje elas devem manter presença nas redes sociais, não para atacar, para investir em marketing passivo, mas para servir ao consumidor. Hoje o consumidor busca algo mais espiritual, relacionado a valores.
Portanto, procure sempre vender benefícios e não características. Olhem, por exemplo, esse slide que Steve Jobs apresentou no lançamento do iPod. Ele não falou que, através de uma altíssima tecnologia, conseguiu-se desenvolver um aparelho portátil muito menor que o Walkman, por exemplo, e que cabe no seu bolso. Não. Ele falou que simplesmente cabe no seu bolso. Aliás, 1000 músicas que podem caber no seu bolso. Aí está sendo vendido um benefício. Imagine Steve Jobs dizendo: Bom dia, senhores. Eu sou Steve Jobs e vim aqui hoje falar-lhes sobre o estado da arte em nanotecnologia. Trata-se do novo MacBook Air com uma velocidade, etc, 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 etc. E ele trata de um monte de dados, a plateia aproveita para pôr o sono em dia. Não, esse não é o Steve Jobs. O Steve Jobs está mais para isso aqui. Imagine um computador que cabe em um envelope de memorando, desses que circulam pelas empresas. Apresento-lhes um novo MacBook Air, o notebook mais fino do mundo. Nessa hora ele puxou o envelope, de dentro do envelope, o notebook, e todos ficaram impressionados. Ele sempre impressionou nas palestras dele. E enquanto ele perguntava, não é incrível, todo mundo ovacionava Steve Jobs pelo seu lançamento. Isso é vender benefício. Com relação a negócios business to business, as vendas de empresa para empresa, como gerar valor? Eu dividiria isso em algumas etapas. A situação inicial seria: o seu cliente precisa perceber que você compreendeu claramente a situação vivenciada por ele. Isso faz parte da geração de valor. Por quê? Porque isso é justamente saber escutar a outra parte. As pessoas querem ser ouvidas e elas querem atenção para a solução dos problemas dela. Isso é o primeiro passo. Sem isso, você não consegue desenvolver os demais. Em termos de objetivos, o seu cliente precisa entender que o que tem que ser evitado ou corrigido também foi compreendido por você. Isso é essencial porque no business to business, o consumidor corporativo precisa de segurança. Então, quais são, por exemplo, os gargalos de um projeto que podem impedir com que aquele projeto se consolide, ele seja finalizado com sucesso? Você precisa mostrar que você entende também desses gargalos, das restrições pela qual o cliente passa. Em termos de metodologia, abordagem, plano, enfim, tudo o que você vai fazer para atingir o objetivo devem ficar muito claros para o cliente. Muito cuidado com o que você anuncia. Se você não especifica corretamente essa parte, se você simplesmente anuncia que você é uma empresa turnkey, isso pode lhe trazer sérios problemas lá na frente. Muitos problemas, porque turnkey é uma expressão muito geral e em termos de contrato, se isso está redigido em contrato, você pode ter complicações aí em áreas que não são do seu expertise. Em termos de qualificação, o cliente deve ter evidências de sua capacidade em implementar o que foi sugerido, ou seja, respaldo da sua comunicação. Ele deve conseguir acessar clientes anteriores seus e ver que você foi capaz de executar aquele serviço proposto, aqueles projetos que você propôs. Em termos de custos, o quanto ele vai pagar vai depender diretamente da sua metodologia e da sua qualificação. Então você tem que mostrar que você é hábil para executar o projeto. Quanto ele vai pagar? Isso é uma coisa que você tem que tomar muito cuidado. Em especial, preço não é a única coisa que determina uma venda. Muito cuidado com preços baixos, porque você se desvaloriza diante do mercado e depois, para você conseguir subir o preço, você vai ter muitas dificuldades. Em termos de benefício, que é o cerne da questão, o que aquele cliente corporativo vai ganhar fechando o negócio com você? Venda benefício e não características. Lembre-se, isso é muito importante. Se você faz sempre as mesmas perguntas para as mesmas pessoas e da mesma forma, você sempre vai obter as mesmas respostas. Portanto, você precisa pensar fora da caixa. E lembre-se sempre, sempre de esvaziar o seu balde. Porque em toda conversa com o cliente, se você vai com o balde cheio, pode ser que 99% da informação que ele passe para você, você já sabia. Mas 1% que você não sabia, não vai entrar no balde. Então esvazie o seu balde antes de conversar com o cliente. Na sua vida pessoal também, isso é importantíssimo. Porque depois você pode recolher aquele 1% e aproveitar de alguma forma na sua vida.